nas outras apresentações, né, o coach, o profissional coach, ele ajuda o líder no processo de definir e de esclarecer a visão, tanto a sua visão pessoal como líder, como a visão da empresa. E isso cria uma consciência, um comprometimento do seu papel como responsável na busca dessa visão. E, logicamente, que isso impulsiona a melhoria nos negócios. Então, está aí uma boa resposta na hora de explicar qual a relação entre o desenvolvimento pessoal e a melhoria nos negócios da empresa. Aí vem um outro item também muito interessante, que é o autoconhecimento. Né? Nós sabemos que o autoconhecimento ele tem uma capacidade de gerar nas pessoas maior inteligência emocional. O indivíduo, quando consegue enxergar em si mesmo aqueles pontos cegos, aquelas características que ele não enxergava antes, isso permite que ele trabalhe nessas características, seja num líder, seja num outro profissional. Né? Então, essas características podem ser tanto qualidades como comportamentos e crenças improdutivas. Muitas vezes nós não temos consciência dessas crenças improdutivas, desses comportamentos que nos limitam. Então, num trabalho de coaching, a promoção desse autoconhecimento acaba ajudando nisso também. O coaching aumenta a consciência dessas características e trabalha em muitas delas para poder gerar o aumento da performance pessoal nos negócios. E uma outra característica, um outro aspecto, é justamente o aprendizado na prática. Eu acredito que esse é um dos, para quem já é coach, né, e também está participando aí, sabe como é interessante observar esse aprendizado na prática. Como é bonito enxergar um participante de um processo de coaching voltando, né, de uma experiência e fazendo a reflexão e gerando o aprendizado e depois retornando para o seu dia a dia profissional com uma nova habilidade, com uma nova visão de mundo. A gente sabe que a melhoria dos negócios, muitas vezes, ela exige uma rapidez, né? Ela exige uma agilidade por parte do participante. E essa agilidade, muitas vezes você não tem tempo de esperar uma competência ser trabalhada ou ser desenvolvida da maneira tradicional, não é? Onde o indivíduo ia fazer todo um curso de longa duração. Por isso o coaching tem dado muito resultado, porque o indivíduo tem a oportunidade de ir aprender a desenvolver essa competência na prática efetivamente. Então, a grande diferença, né, que o líder pode ter em relação a isso é contar com o apoio do coach, desse profissional que fica ao seu lado para poder dar feedback, mas um feedback sincero, né, um feedback que vai trazer o suporte nesse aprendizado na prática. Ou seja, o líder, então, que busca a melhoria dos negócios da sua empresa, ele certamente terá mais facilidade de alcançar se ele pode contar com o coach, que é uma pessoa capacitada para trazer esse suporte. Bom, eu gosto de mostrar essas figuras aqui que falam por si próprias, né? Onde nós temos, de um lado, o desenvolvimento pessoal, do outro, a melhoria nos negócios. Eu posso dizer, em resumo, que o líder que tem a experiência de passar por um trabalho de coaching, ele consegue finalmente entender um discurso que há muito tempo vem sendo usado aí no dia a dia das corporações, que é justamente essa reflexão que aparece no slide. Pessoas mais desenvolvidas têm mais capacidades de desenvolver os negócios. No coaching, isso deixa de ser um simples discurso. Isso realmente se torna uma prática. É possível evidenciar no coaching e entender o como fazer isso. E justamente para poder entender um pouco do como fazer isso, poder entender um pouco disso que eu estou falando, claro que nós, como coaches, somos suspeitos de falar que isso é realmente evidenciado no nosso dia a dia de coach. Então, justamente para poder ter uma outra percepção, eu quero compartilhar com vocês aí o nosso convidado, Marcelo Bonganni, que teve uma grande experiência, tem uma grande experiência como um líder, e que vai nos trazer um pouquinho da sua experiência, poder compartilhar conosco aí o case real que ele passou pelo processo de coaching
e de que forma esse processo de coaching ajudou o Marcelo aí como diretor, como executivo, né? O Marcelo é o sócio-diretor de uma empresa de neoprene, inicialmente uma empresa de neoprene, a Neoprene Brasil. Ele foi o grande mentor dessa empresa, que é uma empresa pioneira na área de placas de neoprene em toda a América Latina, que se expandiu e se transformou aí no grupo Inel, né, Inel Brasil. E como nós sabemos, como muitos executivos, né, o Marcelo também passa aí por viagens constantes, visitas a grandes clientes e fornecedores, muitas viagens para a Ásia, né, onde ele esteve recentemente, vai com bastante frequência. E quero então ouvir um pouquinho dessa experiência, compartilhar com o pessoal aí, Marcelo. Marcelo, seja muito bem-vindo, né? Quero que você nos conte um pouquinho como que foi que o coaching te auxiliou no seu desenvolvimento como executivo, como líder e nos desafios aí nos seus negócios. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Marcos. Boa noite a todos. E o coaching foi uma peça fundamental na minha vida recente. Eu tive a felicidade de cair na mão de um grande coaching, que é o Marcos, e isso me ajudou muito na minha vida profissional e também pessoal. Eu fundei a Neoprene Brasil em 1995 e a Neoprene ela veio nesses anos todos numa crescente muito interessante. Nós chegamos a ter uma fábrica no Uruguai e atingimos uma grande parte da fatia do mercado da América Latina na produção de chapas de neoprene. Recentemente, em 2010, eu fiz uma fusão da Neoprene Brasil com um grande grupo, uma multinacional. E isso me trouxe um aprendizado muito grande em termos de organização, de metas, de compromissos, que eu, como dono da Neoprene Brasil, antes não tinha esse foco, né? E o coaching do Marcos foi fundamental para o meu crescimento e para a minha própria sobrevivência dentro desse novo modelo de gestão que foi colocado na empresa. O Marcos me ensinou muito a parte das crenças, das quebras de crenças ruins que foram aparecendo, foi me mostrando que realmente existia a possibilidade de um crescimento, de um aprendizado em conjunto, tanto meu quanto dos novos sócios, que são pessoas com um tipo de organização muito diferente do que eu praticava na empresa. Então eu posso garantir que o aprendizado que o Marcos me passou foi fundamental para nós estarmos onde nós estamos, tanto profissionalmente quanto eu como um executivo e como pessoa mesmo. Acho que o Marcos conseguiu abranger, nesse treinamento que ele me passou, uma maneira muito diferente de poder entender a vida e as outras pessoas. Isso foi fundamental. E em contrapartida, hoje a gente consegue colocar hoje dentro da empresa um curso de coaching para todos os colaboradores. E a gente percebe no dia a dia e no crescimento das pessoas como isso está sendo importante na vida delas também. Então acho que, resumidamente, essa é a avaliação que eu consigo fazer sobre a preparação de uma pessoa por um coaching. Está sendo e vai ser ainda fundamental, porque ainda nós não acabamos todo o processo na empresa em si. Acho que é isso, Marcos, que eu poderia falar em poucas palavras, resumidamente, tudo que de bom vem acontecendo com essa participação do coaching na empresa e na minha vida, né? Bacana. Muito obrigado, Marcelo, por compartilhar aí conosco, né, essa experiência. Nada como ouvir de alguém que está no dia a dia, né, atribulado como um executivo, que é o Marcelo, e poder estar se beneficiando do coaching dentro da sua agenda, né, dentro da possibilidade de desenvolvimento e de uso do tempo, que é o caso de um diretor, de um líder, né, de um cargo que realmente tem muita exigência do profissional. Muito obrigado mesmo, Marcelo. Foi bastante ilustrativo. Eu quero dar continuidade, então, aprofundar um pouquinho sobre
esse assunto de desenvolvimento de pessoas, né? E fazer uma pergunta para vocês, o que eu chamo de pergunta de ouro, né? E que eu fiz para o Marcelo também lá no momento quando ele iniciou o trabalho de coach comigo. Se você fosse apontar hoje uma característica em você que, quando melhorada, traria um melhor resultado para a sua prática profissional, qual característica seria essa? Queria que vocês compartilhassem comigo aí no chat, pudessem escrever que característica você acredita, né, que traria para você uma melhoria na sua prática profissional. Fazendo aí uma autoanálise, olhando para você mesmo. Já estou recebendo aqui. Vamos ver o que aparece aqui. Que característica você apresentaria para você mesmo? Em uma palavra ou em uma expressão, uma frase, né? Comunicação, relacionamento com as pessoas, comunicação, justamente a qualidade, né, no relacionamento. Aparece bastante a questão da comunicação como uma característica que, quando melhorada, traria melhores resultados profissionais. Olha como delegação, né? Olha que a escuta, né? A escuta realmente no dia a dia, né? A profissional também. Sou um solucionador quando me colocam dificuldades. Costumo encontrar soluções e caminhos, né? Então, trabalhar com essa habilidade de ser um solucionador. Melhorar a empatia. Olha quantas habilidades realmente nós conseguimos identificar que trariam aí, né, uma melhoria. Todas essas habilidades que vocês estão escrevendo aí, né, então quero agradecer a participação de vocês, aí do Jorge Mesquita, da Virgínia, do Fábio, do Fabrício, né, de todos vocês que estão mandando aí para nós, Francisco, a Carolina, Douglas. Nós, como coaches, escutamos exatamente muitas dessas características, né? Então, eu vim aqui trabalhar minha delegação, eu vim trabalhar minha habilidade de comunicação. Outras pessoas chegam sem saber exatamente o que trabalhar, mas sabem que o coach faz bem, né? Já ouviram falar, e querem melhorar algo. Aí vem um dado bem importante, que é o seguinte: nós sabemos que existem muitas competências importantes para a melhoria, né, do nosso dia a dia profissional. Muitas vezes nós acabamos nem sempre identificando a melhor a ser trabalhada, porque nós acabamos tendo um ponto cego ou uma falta de consciência, né? E foi justamente pensando nisso que se usam os testes, né, de assessment, de identificação de gaps nas competências, ou na conversação mesmo com um líder, ou com um colaborador, ou um colega, um par de trabalho. E eu quero compartilhar com vocês algumas das características, das competências que costumam aparecer quando fazemos essa pergunta, né? Então vocês podem ver aí no slide habilidades que se referem a caráter, que se referem à capacidade pessoal, algumas habilidades que se referem à orientação a resultados, né? Aquela visão orientada para resultados, outras que se referem a se comunicar com mais frequência, né? Então habilidades interpessoais, criar relacionamentos, desenvolver os outros, e também habilidades ligadas à própria mudança em si. Então nós temos esse dado muito interessante aí, que são 16 características, né, que falam justamente de características apontadas por profissionais que entendem que, ao melhorar essas características, eles teriam um grande benefício nas suas atividades. Tá? Esses dados eles vêm de um autor chamado Zenger e Folkman, que trabalharam num livro, O Líder Extraordinário, e eles apresentam essas características. É muito interessante você observar que no trabalho do desenvolvimento do líder,
também devem ser identificadas não só competências a serem desenvolvidas, mas também aquelas que já estão bem desenvolvidas e podem ser usadas em novas situações. Por isso que eu gosto de apresentar aqui nesse slide exatamente o foco de desenvolvimento. Vocês pararam para pensar que muitas vezes ficamos muito preocupados com uma característica, uma competência, que eu preciso melhorar a qualquer custo, porque senão não vou ter um bom desempenho, quando eu estou deixando passar algumas características que eu já possuo, que estão bem desenvolvidas, mas que eu não estou usando em mais situações ou em novas situações. Por isso que é importante você estar alerta e estar com esse suporte de um coach. Eu me lembro nos trabalhos que eu fiz com alguns líderes que muitos tinham excelentes habilidades já em uso, mas que não pensaram na possibilidade de expandirem o uso dessas habilidades para novas situações de desafio. Então, essas duas perguntas elas servem como um início também no processo de identificar o que você quer trabalhar no seu desenvolvimento. Então, para saber também o como fazer isso e o que fazer no coaching, eu quero convidar a Bruna também agora para poder explicar e aprofundar um pouco mais como dar continuidade nesse processo. Eu fico com vocês aqui até o final. No final nós teremos uma abertura para as perguntas. Peço que vocês anotem também as curiosidades e questionamentos que surjam. E Bruna, seja bem-vinda. Muito obrigada, Marcos. Boa noite a todos. Para aproveitar o embalo do que o Marcos estava comentando, o que é muito importante a gente ter em mente no momento em que a gente fala de maximizar as potencialidades que a gente já tem. Durante o coaching, fica muito claro para o coach que ele deve entender, antes de mais nada, o que antes do como. O que essa pessoa tem, quais são essas habilidades iniciais para que ela possa aí então pensar no como fazer para atingir essas habilidades que são gaps ou até mesmo maximizar essas potencialidades que ela já tem. Isso se refere ao identificar o estado atual, o que está acontecendo hoje e onde eu quero chegar, que seria a minha meta final. Quando a gente fala de pontos de alavancagem, por exemplo, é a pergunta de ouro do Marcos, é o que ele diz. Qual a característica melhorada traria um melhor resultado para a sua prática profissional? A gente pode encontrar isso através de algumas ferramentas muito utilizadas no coaching, que quem é executivo, quem é coach, quem é líder já deve ter experimentado alguma vez, que é a roda da vida, ou a roda da liderança, ou algum tipo de roda, né? Essa ferramenta ela foi basicamente desenvolvida para encontrar esse ponto de alavancagem, certo? Que é, no momento em que eu trabalho esse ponto da minha vida ou dessa característica profissional, eu consigo uma mudança mais consistente no maior número de outras áreas, certo? E aí eu passo a entender onde eu quero chegar, qual é a minha meta. Certo? Então, quando eu penso numa meta de resultado, eu já investiguei todo o meu estado atual, né? Eu já entendi em que plano eu estou pisando. E aí você me diz, Bruna, já sei de meta, conheço a meta SMART, já trabalhei muito com meta, quero saber o que fazer com ela, né? Então, se eu tenho uma meta de resultado, então pensando na meta SMART, que ela deve ser específica, ela deve ser mensurada, ela deve estar relacionada ao tempo, ela tem que me trazer uma série de questões que já estamos carecas de saber. Mais do que isso, eu coloco como muito importante. Você tem que ter evidências dessa meta. O que são evidências da meta, Bruna? Olha, quem aqui já não ultrapassou a meta? Eu tenho uma meta de ter uma promoção daqui a 1 ano. E aí você se vê promovido em 6 meses, mas você nem comemorou, porque era 1 ano e de repente você se viu promovido e pronto, passou da meta e nem percebeu. Então é importante que você tenha evidências que te mostrem
que você atingiu ou não essa meta. Elas, de preferência, devem ser evidências físicas, concretas. Tá? Supondo que você tenha como sua meta desenvolver outros. Isso é algo muito subjetivo, certo? Então, o que vai te mostrar que você atingiu a sua meta de desenvolver outras pessoas? É a promoção de algum membro da tua equipe? É um liderado seu ser chamado para o mercado para um cargo melhor do que ele ocupa hoje? Então, você, como gestor, é quem vai identificar no seu processo de coaching o que você quer que seja determinante para que você entenda que atingiu sua meta. Além disso tudo, a meta tem que ser positiva. O que é uma meta positiva? Alguém aqui vai no mercado com uma lista do que não comprar? Eu duvido muito. Eu acho que ir para o mercado com uma lista do que não comprar deve ser bem complicado. Então, a gente acaba orientando os nossos clientes que eles alterem a sua meta quando ela está negativa. Então, se o líder chega para mim com a seguinte questão, eu não quero manter a minha equipe estagnada. Ok, o que você prefere ao invés disso? O que você quer ao invés disso? Eu quero desenvolver os outros. Nesse sentido, qual é o caminho a ser seguido? Aí sim a gente vai para o como fazer. Como botar tudo isso em prática? Simplesmente estabelecer meta não é suficiente. O coach ele também é responsável por auxiliar no traçado desse caminho. Que esse caminho tenha o mínimo de turbulências durante o percurso para que reduza a chance desse cliente, desse líder ou desse gestor ficar desmotivado no caminho ou desistir. Então, ele passa a elaborar determinados planos B. Ele tem outras alternativas quando algo não dá certo. Mais importante do que tudo, o coach deve auxiliar o seu líder ou o seu gerente em processo de coaching a perceber que influência ele vai ter sobre os resultados desse processo. O quanto está na mão dele e não de outras pessoas. E aí, quais são os recursos que ele tem? E entre esses recursos, incluem até essas capacidades que o Marcos citou anteriormente, que já são competências que nós possuímos que podem, maximizadas, atingir os meus objetivos. Isso também é recurso, não só o recurso financeiro, ou que pessoas podem me ajudar nesse processo, certo? E, além disso, são os pontos de feedback. Ou seja, durante esse caminho, o que vai me dizer que eu estou seguindo no percurso certo? O que vai me dizer que eu não estou me desviando do meu caminho, que eu não estou me perdendo nesse processo? Certo? Balizas, feedbacks, coisas que me digam que eu não alterei o meu itinerário. E se eu alterei, se está em tempo de eu fazer os ajustes necessários para voltar para a minha meta. Algo que muitas vezes se perde quando você não participa de um processo de coaching é avaliar e identificar o impacto que essa meta tem nas pessoas que te cercam. Isso não só no teu ambiente profissional, mas também no teu ambiente pessoal. Eu conheço, eu acredito que mais ninguém conheça um executivo assim, mas eu conheço um executivo que a meta dele era atingir a presidência da empresa em 2 anos para que ele pudesse dar uma qualidade de vida melhor para a família dele. Bom, para isso ele passou a sacrificar inúmeras horas com a família, a trabalhar até tarde, final de semana, quando estava em casa brigava com a esposa, brigava com os filhos. Então, assim, que qualidade de vida ele estava trazendo no caminho para a família dele? O estresse passava a ser tanto e as brigas tão constantes que o custo que representava essa meta era muito maior e não condizia exatamente com o objetivo final. Então, assim, é possível fazer o que para que ela fique, para que essa meta permaneça de alguma forma sustentável e ecológica? É estender o prazo da meta? Então, ao invés de 2 anos, ficar 5 anos para atingir essa meta? Certo? Então,
Se você quer aprender, haja, certo? Faça com que as coisas aconteçam. Bote em prática aquilo que você espera para a sua meta ser atingida. Não apenas desenhar a meta, mas também tirar ela do plano da intenção e colocá-la num plano de ação. Ok? O plano de ação é algo que, por mais que você tenha deixado ele bem organizado, muito bonitinho, ele tem que ser visto regularmente, principalmente para quem está dentro de alguma empresa e tem o plano de ação focado para a sua vida profissional. Porque as empresas são extremamente dinâmicas e muitas vezes você determina um caminho que não mais é funcional para aquele momento da empresa, certo? Então, o próprio plano de ação deve ser revisto sempre. Sendo assim, vamos falar agora, no próximo slide, sobre os ladrões do tempo. Quem fez um artigo a respeito disso foi o Fernando Sanguinetti. Ele também é trainer da ICC e reside no Peru. E ele entendeu, junto com uma pesquisa com alguns executivos, de que os principais ladrões do tempo estão relacionados à falta de um sistema de gestão, tá? Seja ele uma agenda, um Outlook ou qualquer coisa do tipo. Vamos só esperar que carregue aqui. Além disso, muitas reuniões que acabam consumindo um tempo excessivo e muitas vezes não resolvem o que efetivamente elas foram propostas. A falta de assertividade, em que você não consegue dizer para o seu gestor ou para o seu liderado que não, ou delegar algumas tarefas. Muitas interrupções que hoje em dia não são só interrupções de colegas ou de gestores ou de subordinados, mas as interrupções que nós fazemos a nós mesmos o tempo todo. Olhando para e-mails ao mesmo tempo que abrimos o Facebook, ao mesmo tempo que estamos no Twitter. Então, essas interrupções que fazemos a nós mesmos acabam nos boicotando o tempo. A falta de uma cultura de equipe, ele chama essa falta de cultura em equipe a dificuldade em que as pessoas têm para perceber o quanto não terminar o trabalho delas impacta no trabalho da outra. Enquanto não fazer o que ela se propôs a fazer, pode prejudicar o trabalho de outra pessoa de sua equipe. Não conseguir priorizar. Então, conforme as coisas vão chegando na sua agenda, você vai atendendo sem saber se aquilo realmente é urgente ou não, se você pode deixar para outro momento, se tem algo mais importante a fazer. Não ter processos claros definidos ou dentro da empresa ou no seu próprio modo de trabalhar. E também a dificuldade em tomar decisões pela falta de análise de informações. Então, até por essa falta de cultura de trabalho e equipe, muitas vezes faltam informações que são fundamentais para a tomada de decisão, o que atrasa e muito o processo. Então, esses são listados como os maiores ladrões de tempo. E a má gestão do tempo acaba por ter essas diversas causas, então é necessário uma gama muito grande também de possíveis soluções. Só que a partir do momento em que você encontrar o melhor método para você, para a sua equipe, que faça sentido e que aparentemente tenha dado o mínimo resultado eficaz, é interessante você perseverar nesse desenvolvimento dessa habilidade de gerir tempo. Porque é só perseverando, é só insistindo nessa habilidade dia após dia que ela vai se tornar um hábito. E é papel do líder demonstrar esse hábito a partir do exemplo. E aí sim você vai ter uma mudança consistente na sua equipe, com todos tendo uma melhor gestão do tempo. Bruna, mas é complicado porque cada um trabalha da sua maneira, e aí como é que vai fazer? Cada um tem o seu jeito de lidar com o tempo. Pois então, é por isso que eu prefiro compreender que a administração do tempo não é feita por uma ferramenta específica. E no próximo slide a gente vai ver que o coaching vai trazer como benefício na gestão do tempo, principalmente a autoconsciência. Então, o Marcos falou que existe
o autoconhecimento referente ao desenvolvimento pessoal, e ele vai trazer essa autoconsciência que vai ensinar você a gerenciar você mesmo, gerenciar os seus estados emocionais, certo? Então ali, o próximo são os estados emocionais. Você passa a entrar num modelo mental, muitas vezes, de que você não tem o prazo, de que você não vai conseguir, e isso acaba se retroalimentando de tal forma que efetivamente você não consegue. Então, o que é importante? Que você quebre esses hábitos de pensamento, restaure o seu estado emocional positivo, para que você consiga, sim, gerenciar melhor o teu tempo, consiga dar prioridade para as questões que estão sendo apresentadas a você, e aí sim poder ter mais foco. Vamos esperar só para carregar aí o final do slide. E aí você consegue ter foco para gerenciar você mesmo no tempo em que você tem para fazer as suas atividades. Então, pessoal, para que fique mais clara essa questão de administração do tempo, eu queria que ficasse para vocês que não cabe ao coach ensinar como administrar o tempo, e sim auxiliar o seu cliente a aprender qual é a melhor forma que ele mesmo, no seu próprio repertório, tem para gerenciar a ele e aproveitar melhor o seu tempo, ok? E a partir daí, a gente vai conseguir alcance de resultados mais sustentáveis dentro do coaching. Então, o Marcelo comentou no processo de coaching dele dos aprendizados que ele teve. Claro que o coaching vai ajudar a ter alguns aprendizados, mas esses aprendizados são muito mais em formatos de insight. O coaching não cabe a ele ensinar, e sim ajudar a aprender, certo? E isso é o que torna o cliente responsável pelos seus próprios resultados. Não é o coach que vai dizer o que ele tem que fazer, e se o cliente não se responsabilizar por aquilo que ele mesmo deseja atingir, quem é que vai atingir por ele, certo? Dessa forma, a gente consegue dar para o cliente, seja ele o líder, ou o gerente, ou o diretor, a independência. Independência no sentido de que ele já possui as ferramentas, ele pode generalizar isso para outras áreas da vida dele. Ele não precisa ficar restrito unicamente àquela situação. Então, a intenção do coach não é ficar para sempre ao lado do seu cliente ou amarrar o cliente na sua perna e dizer, a partir de agora, se você precisar fazer uma apresentação, você tem que chamar o seu coach. Não. A intenção é que ele possa, sim, ter essa independência e fazer as coisas e caminhar, construir seu caminho com suas próprias pernas. E isso, em alguns momentos em que eu estive presente em RHs de grandes empresas, era uma preocupação. Será que vamos oferecer um processo de coaching para o nosso gerente? Ele já está querendo sair, de repente a gente vai perder um grande talento para o mercado, porque ele vai descobrir que ele não pertence aqui. Bom, se ele descobrir que não pertence, é melhor que ele saia, porque ele vai ser muito mais produtivo em outro lugar e abre a oportunidade para a empresa conseguir alguém que realmente esteja disposto a dar o melhor de si naquela posição. Mas o coaching é um processo de retenção de talento na medida em que, como o Marco falou, o coaching proporciona ao gestor, ao líder, essa sensação de que a empresa realmente está investindo nele, de que ela dedica, sim, esforço para o seu desenvolvimento profissional. E aí sim, como um resultado desse processo de coaching, o gestor, o líder, passa a se tornar mais consciente das melhores escolhas que ele pode fazer. Ele passa a traçar caminhos em que as escolhas são feitas de forma mais consciente. Gente, de forma muito resumida, esses são os benefícios que o coaching pode trazer para a empresa. E a gente pensa na conclusão desse tema todo com um webinar sobre equipes, o coaching para a formação de equipes de alta performance. No próximo webinar, que também contaremos com a presença do Luciano, que vai trazer novidades para nós aqui em breve
do seu treinamento em Portugal. Gostaria de chamar novamente o Marcos, para que a gente pudesse apresentar um pouco mais do nosso trabalho. Eu falo de Curitiba. E Marcos, você está aí? Sim. Ok, Bruna. Estou aqui, sim. Então, nós temos hoje a comunidade internacional de coaching presente efetivamente nos 5 continentes, né, que é a International Coaching Community, que tem sede em Londres e com 42, 43 treinadores, formadores de coaching espalhados aí pelo mundo, né. Aqui no Brasil somos em 4, 5 treinadores. Nesta série de webinar estamos em 3 colegas, a Bruna, eu, Marco Silva, né, e o Luciano Viana, que participou dos 2 anteriores. E para os colegas que têm interesse também em aprofundar o assunto ou até mesmo buscar, né, direcionamento nessa área de coaching, para quem ainda não é coaching, a ICC tem em seu site oficial, deixa aqui, né, o calendário dos cursos de coaching que estão acontecendo em todo o mundo, né? Então, no Brasil, nós temos também cursos acontecendo, né, Bruna? Isso, exatamente. Você pode falar da data que acontecerá aí em Curitiba, né? Aqui em Curitiba, nós teríamos a certificação acontecendo do dia 27 de setembro até o dia 4 de outubro. Ok. Eu tenho a data do que estará acontecendo em Florianópolis, né? Teremos dia 23 de outubro a 26 de outubro, será em 2 módulos, 4 dias. E depois repete um mês depois, de 27 a 30 de novembro. Então, para mais detalhes, vocês podem procurar aí nos nossos contatos também, né? Dúvidas que tenham surgido e que vocês queiram fazer mais particularmente, podem encaminhar para o e-mail meu ou da Bruna, né, Bruna? Exatamente. E eu quero abrir, então, aproveitar também, né, Bruna, agradecer a sua participação aí, estávamos ansiosos pela sua participação, né, como eu falei no início, que você não pôde estar presente nos 2 anteriores por um bom motivo, né? É verdade. Que foi o seu filho aí, né? Exatamente. Excelente notícia. Eu quero abrir, então, oficialmente para nós interagirmos um pouquinho, para quem quiser fazer algumas perguntas, para quem tiver dúvidas em relação ao conteúdo, curiosidades em relação ao que foi dito, ou ao coaching em geral, ou ao que não foi dito. Esse é o momento para que você possa digitar a sua dúvida aí no chat, compartilhar conosco. Aproveitar a nossa presença aí, né? Se alguém quiser também alguma curiosidade com o nosso convidado especial ali, o Marcelo, ele também se propôs aí, né, tirar alguma dúvida. Então, abro aí a possibilidade para os colegas que queiram esclarecimentos, né? Sempre que eu faço esse comentário, eu espero 2 possibilidades, né? Ou muitas participações, né? ou poucas participações, quando ficou realmente claro o assunto, quando não despertou dúvida, né? Olha, obrigada, Rodrigo, pelo elogio. O Rodrigo dizendo aqui que foi excelente. Nós é que agradecemos a participação. Obrigada ao Jorge também. Jorge pergunta da equipe de Portugal. Sim, existe sim, Jorge, equipe em Portugal. Vou passar para você aqui, Jorge, este endereço, www.internationalcoachingcommunity.com, a /pt para poder aparecer em português. Aí você encontra ali as equipes presentes em todo o mundo, e existe sim em Portugal, ok? A Cristina está perguntando como lidam com situações em que o líder é obrigado a fazer o coaching pela empresa. Posso responder isso e o Marcos acrescentar? Pode ser, Marcos? Por favor, Bruna. Claro. Então, Cristina, muitas vezes o líder realmente se vê obrigado pela empresa a fazer o coaching, e aí é uma questão de como cada coach
leva essa situação? Eu acredito que seja o mesmo modo que o Marcos trabalha, mas nós na ICC temos a seguinte preocupação. O cliente é quem faz o processo de coaching, certo? Por mais que seja a empresa que esteja contratando, sempre deixar muito claro para a empresa que contrata os nossos serviços, de que quem vai decidir pelo processo é quem vai estar dentro da sala, da sala de coaching, certo? Então, ele vai trabalhar na sala de coaching o que ele quiser. Então, eu pelo menos tenho essa posição de que eu não vou obrigar o cliente a falar sobre temas que ele não se sinta à vontade ou que ele não queira falar. Então, nesse caso, se a empresa não está de acordo com as minhas condições, eu nem atendo o cliente. Aí o Marcos pode dizer do seu posicionamento, Marcos. É muito parecido, Bruna. Inclusive tem uma outra pergunta da Virgínia, da Colômbia, né, que vai na mesma linha. O que fazer quando um líder não crê no coaching e sente obrigado a participar, a ter o processo? Muitas vezes você tem a situação da obrigação mesmo, né? Então, o participante do coaching, ele foi direcionado por um superior, né? E o contrato do coaching efetivo, ou seja, a parte burocrática é entre quem vai te contratar para fazer o processo, né, a empresa, muitas vezes, mas em termos de comprometimento, em termos de relacionamento, esse contrato ele se dá exclusivamente com o coachee, aquele que está participando. Por isso que é prática comum, pelo menos os coaches da ICC, né, fazerem sessões de alinhamento antes de iniciar o processo. Me lembro de alguns casos com multinacionais em que eu passei por 4 líderes antes de chegar no cliente final que iria receber o coaching. Então foram feitas reuniões de alinhamento com cada um deles, inclusive lá no final com o participante, para ver se inclusive ele gerava uma sintonia com o coach, se havia interesse, né? E aí respondendo a pergunta da Virgínia, tá, e quando não tem, e quando chega no cliente que vai receber o coach e ele não acredita, né, e ele se sente obrigado ao processo? Virgínia, eu gosto muito de falar para esse perfil de pessoa que o coaching é um presente. E eu já escutei isso de clientes. Por que é um presente? Porque o indivíduo que recebe um coaching é o indivíduo que está recebendo uma aposta da empresa. A empresa está apostando nele ao invés de tomar outras medidas mais severas, né? Então eu inicio a pergunta, ou melhor, eu inicio a conversa indo por essa linha, ok? Tem uma participação daqui do Francisco, né? Bruna, consegue ver ali? Você sabe essa resposta, a pergunta do Mind Coach ali, não? A Abigail já respondeu. Já? Okay. Sim, vai ter, é isso mesmo, né? Vai ter o treinamento do Joseph O'Connor em Portugal. Perfeito, ótimo. Para o coaching de equipes, é isso. Exactly. Graças, Abigail. In September, and for more information they can email MindCoach, so it's info@mindcoach.pt. Ok, então existe sim em Portugal, né, essa empresa Mind Coaching, que é também a empresa da ICC, autorizada aí da ICC. Né? Com a Alexandra Lemos. Alexandra Lemos. Bom, tem uma pergunta do Douglas aqui, Bruna, eu gostaria de responder, até pela questão do coaching de equipe, né, que eu tive a oportunidade também de já ter feito uma formação nessa área pela ICC, né, ter tido bastante trabalho. O Douglas pergunta, é possível fazer este trabalho de coaching com uma equipe, em um grupo, ao invés da atenção 1 a 1? Conceitualmente, Douglas, é possível sim fazer com uma equipe, tá? O mercado tem muito modismo, né? Hoje temos que ser bem seletos em relação à contratação de profissionais. E existe coaching de todas as formas, com todos os públicos, com todos os perfis. Nós entendemos na ICC que é possível fazer coaching individual e coaching com uma equipe que esteja buscando um ponto em comum. Então eu trato a equipe como um organismo, como um todo maior.
E isso é uma prática, tem toda uma metodologia, sim, individual, onde se estabelece, uma metodologia particular, né, onde se estabelecem a duração do processo, os participantes, e se gera o alinhamento da visão comum. Aí, chegando nessa visão comum, inicia-se o processo, efetivamente, de caminhar rumo a essa visão comum, com a equipe tendo o suporte do coach. Ok, Douglas? Acho que temos tempo para mais uma pergunta, Marcos. Isso. Sim, sim. Vamos lá. Ok, acho que não temos mais perguntas. Tá bom. Muito bom. Bom, então, pessoal, quero agradecer profundamente a participação de todos, a interação muito ativa de cada um de vocês. Isso tornou o webinar, com certeza, muito mais dinâmico e agradável. Deixar o convite para que vocês possam acessar aí, então, a página, né, da ICC e, se possível, se matricularem no próximo também, que é gratuito e que focará o assunto equipes, né? Então, lá falaremos, sim, do coaching para equipes. Tá? Abigail, thank you so much by your participation as a facilitator here. Oh, you're very welcome. Thank you. It was a great session indeed. Thank you very much. Obrigado. Obrigado ao Marcelo também, que participou como convidado aí. E Bruna, um abraço e muito bom também compartilhar esse webinar com você. Muito obrigada, um abraço a todos e obrigado a todos também pela participação e nos vemos no próximo webinar. Combinado. Obrigado, Grande Marcos, abraço. foi um grande prazer. Obrigado, Marcelo. Grande abraço a todos. Tchau, tchau para vocês.